Tema hoje é pirataria. Pela definição formal, atos de violência no mar. Então é a pirataria tradicional que a gente conhece de pirata. Os pirata. Pirataria no mar mesmo, ela é um negócio antigo, tem registros do século III a.C. Alguém interceptou a carga, derrubou o navio, abordou o navio, enfim, é pirataria, né? Existe uma diferença fundamental entre pirata e corsário. Se você tem o seu barco e você quer fazer merda no mar, você é um pirata. Se você tem o seu barco e algum governo te mandou fazer merda no mar, você é um corsário. A pirataria tradicional, ela existe até hoje. Os piratas mais famosos são os somalianos. Nos dias de hoje, a pirataria cria para as indústrias um prejuízo estimado anualmente de 16 bilhões de dólares. Mas olha que interessante, eles abordam as outras embarcações, normalmente eles estão bem armados. Alfange, perna de pau, canhão, cara de mal. Eles vão com corda lá e com papagaio, assim. Eles não abordam as embarcações para pegar carga. Eles vão atrás de bens pessoais da tripulação e dos cofres dos navios. Hoje, como tem muita automatização, as tripulações são pequenas. Meia dúzia de caboclo que precisa para tocar o barco, literalmente tocar o barco. Porque esses cofres servem para pagar a tripulação e os cofres também têm o dinheiro para pagar taxas portuárias. Então, normalmente tem um caminhão de dinheiro nesse negócio. Taxa portuária de embarcação gigante, cargueira, deve ser um negócio assustador. O termo pirata para conteúdo e para produto pirata, ele se relaciona com o contrabando. Se a carga entrar por vias convencionais, pagar os impostos e tiver tudo regularizado, aquilo é um produto legítimo. Agora, se o pirata roubou e tentou fazer ele ser contrabandeado para dentro do lugar, ele não é legitimado, então ele é um produto pirata. Os principais alvos de pirataria de informação nos últimos, 40 anos, alguma coisa assim, principalmente livro, música, filme e para nossa realidade nerd aqui é interessante também falar em jogo. Existia um negócio aqui em Curitiba, você levava os seus disquetes ou você comprava disquetes na hora e eles pirateavam jogos pra você e isso era um comércio. Pouco antes até dessa época, a gente tinha pirataria de música e de vídeo em fita cassete. Eu lembro que na cidade da minha avó existia também um lugar onde você levava a sua fita cassete e dizia, olha, eu quero aqui o último disco do Legião Urbana e o cara copiava pra você lá e você pagava um trocado pra ele, sucesso. Eu lembro até que teve aquele episódio épico que o Ratinho ensinou no programa dele como é que fazia pra copiar CD e fodeu a indústria fonográfica nacional sozinho, né? Comprar um CD Write, chama esse aparelhinho aqui. CD Lite. Write, de escrever. Se você está copiando para dar para um amigo, não é crime. Pelo menos foi o que o delegado falou. É crime se você copiar o CD e vender. Essa também foi uma época que popularizaram as primeiras aplicações de peer-to-peer, o Casal, o Emule, que todo mundo usava para baixar MP3. E é interessante que rolava uma certa inocência na época, porque a galera falava, não, é um programinha de baixar música. E muitas vezes o nego não sabia que isso era pirataria. Tem gente até hoje que não sabe o que é pirataria direito. Vai lá quer ouvir uma música? Baixa lá. Alguns segmentos de indústria começaram a ser muito prejudicados pela facilidade de acesso à informação. Todo mundo começou a piratear, começou a quebrar algumas indústrias, começou a quebrar a indústria fonográfica, então esses caras tiveram que começar a se adequar ao comportamento do consumidor, à tecnologia moderna para conseguir vender o produto deles. Começou a pintar umas soluções mais bacanas de música, então acho que o mais emblemático deles foi o iTunes, que começou a vender música em áudio digital direto, mas logo em seguida começaram a pintar umas soluções paga por mês e você escuta à vontade. A Apple ainda está devendo uma solução legal disso mesmo, mas as mais famosas são o Spotify, o Audio e o Google Play. No segmento dos filmes, o mais famoso deles é Netflix. Inclusive, um fato curioso, a precificação do Netflix, eles cobram mais barato em lugares onde a pirataria é muito forte, que é para atrair a turma para sair da pirataria. Inclusive, o Brasil paga relativamente barato no Netflix por causa disso. Aí, mais um ponto que eu queria fazer aqui é o do Popcorn Time, né, que mudou um pouco o cenário dessa bagaça toda. E o Popcorn Time, quando ele foi lançado, ele durou perto de um mês. Ele sofreu a primeira sanção contra ele, que os donos originais do projeto abandonaram o barco. Eles fizeram uma carta aberta para mídia para explicar, mas o mais interessante da carta aberta que eles fizeram é, olha, nós conseguimos provar que o cidadão médio está disposto a violar a lei para assistir o filme que ele quer de pantufa. Então, assim, não é que o cidadão não quer pagar, o cidadão quer comodidade. Ele não quer ter que levantar da casa dele, ir no cinema para ver o filme numa mega sala com qualidade, não sei. Não, ele quer assistir aquele filme de pantufa, ele quer assistir com os amigos. Então isso começou até a mudar um pouco o comportamento da indústria cinematográfica de uns tempos para cá,
Tem um filme que eu gosto muito de citar que se chama Predestination, baseado num romance de ficção científica. A empresa que produz ele chegou à conclusão que esse negócio não ia vender bem no cinema porque é um filme, vamos lá, nerd demais, é um filme cabeça demais para passar nas salas de cinema mainstream. Então eles lançaram ele direto pros serviços de streaming com um preço bacana. Eu só lembrei do exemplo que é aquele filme do Seth Rogen lá, o contra a Coreia do Norte lá, o The Interview. Iam lançar e daí os Coreia do Norte descobriram, né, o Kim Jong-un descobriu, tá zoando comigo, eu vou foder com vocês. Aí contratou uns peão lá pra hackear, daí hackeou a Sony, daí teve a resposta do Obama, e daí também eles ameaçaram de fazer ataque terrorista em cinema que estivesse exibindo esse filme. E daí ficou indo e voltando, e a Sony ia cancelar o lançamento, não cancelava, não sabia o que fazer, né, e tal. No fim das contas acabaram lançando de qualquer jeito, só que não lançaram daí em cinema, não sei. A grande distribuição do filme foi nessas mídias digital, pelo pai dos burros, Wikipedia no caso, custou 40 e poucos milhões pra fazer, mas voltou 12. E esses 12 que voltaram, a grande maioria foi dessas vendas via internet. Então, para falar da indústria de música, originalmente, se você for voltar, vamos lá, para o início do século XX, que seja, se você quisesse assistir uma apresentação decente de música, você não tinha nem rádio bem desenvolvido, você tinha que ir num concert hall. E quando saiu o rádio, começaram a buzinar, puta, mas vamos matar o concert hall, porque agora as pessoas podem escutar música no rádio. E quando saiu o LP, os caras falaram, porra, vai matar o rádio, porque agora as pessoas podem escutar a música em casa. E assim foi, e de repente o MP3 estava matando o CD, e de repente o streaming estava matando o MP3. Mas se você observar, isso tudo é sempre um intermediário, é sempre uma grande corporação que está controlando alguma coisa. É os caras que têm os teatros que estão ganhando dinheiro e que estão com medo de perder a renda deles. É os caras que estão controlando o rádio que estão com medo de perder a renda deles. E assim foi até o ponto do streaming. Então hoje a gente está numa época bacana que uma banda pode gravar, ou um artista pode gravar a sua música, puta que seja, em casa. Cada nova iteração desse processo mata um intermediário e traz o artista mais pra perto de quem quer escutar a música. Então cada vez menos importa o artista mainstream que tem um puto investimento atrás dele, cada vez mais começa a importar o artista que tem a cara daquilo que você quer ouvir. Então se por um lado a indústria tá quebrando, por outro lado o artista tá ganhando mais reconhecimento. A era da informação, a era da internet violou todos esses intermediários, violou todo o processo de distribuição de conteúdo, só que hoje você tem o último intermediário. Você ainda paga uma grana para alguém te conectar na internet. O Gabriel não vai me deixar mentir sozinho, mas existe uma história que nos Estados Unidos você ainda tem uma conexão muito lerda para o que você deveria ter no primeiro mundo e ela custa mais caro do que faria sentido. Sim, existem iniciativas que dizem respeito a isso. Ao invés de você se conectar via um provedor de acesso, você tem uma conexão totalmente orgânica. Então, por exemplo, em vez de você contratar a empresa X, a empresa Y de telefonia, de TV a cabo, você tem uma rede local que é determinada pelo alcance do equipamento que você tem em casa, que hoje seria um roteador de Wi-Fi, por exemplo, e aí você se conecta nas pessoas que estão à sua volta. E essas as pessoas que estão à volta delas, de forma que eventualmente você alcance um volume suficientemente grande de coisas para fazer o que você precisa. Hoje, o grande limitador disso é que as nossas tecnologias locais de Wi-Fi, elas têm ainda uma limitação de velocidade. Essa é uma tecnologia que está em desenvolvimento. Existem projetos funcionais dessa natureza, veja que legal, resolveram o problema de gente que estava sendo oprimida pelo governo na Síria ou no Egito, né? Os caras estão sem acesso à internet, mas eles levantam o roteador na casa deles, que conversa com o roteador do vizinho, que conversa com o do vizinho sem passar por uma coisa regulamentada pelo governo, para eles poderem conversar e fazer o trabalho deles de resistência àquele governo opressor. Só que esse negócio funciona lerdo justamente pela limitação do equipamento. Que assim, um dia a gente vai ter um equipamento bacana, com alcance bacana, velocidade bacana, e nós vamos começar a quebrar esse paradigma do provedor de acesso à internet. Aí a gente vai poder dizer que o acesso à informação é legitimamente livre e que não está controlado por uma mega corporação. É que existe o regulamentador que é o ECAD, né?
Aí agora a gente vai revirar a bosta. Vamos precisar de mais 40 minutos de programa, vai. Ele é um órgão que fiscaliza. E ele fica correndo, tipo, as baladas nos fins de semana pra ver se eles estão autorizados a reproduzir música X de autor X. Se encontra, ele pede o boleto, tá pagando. Se ele não encontra, ele pega a multa. Então a multa de qualquer jeito, é sim ou sim. E aí você paga o boleto ou paga a multa, eles enfiam o dinheiro no... E o que mesmo? O ECAD, ele funciona em sintonia com a OMB, que é a Ordem dos Músicos do Brasil. Então, a Ordem dos Músicos do Brasil é quem habilita você a registrar música no ECAD ou não. Então, a puta de uma máfia já começa aí. O ECAD e a OMB são um dos principais financiadores do mensalão, que já foi comprovado. Pariu. Como assim, porra? Porque o dinheiro que entra no ECAD, ele funciona da seguinte maneira. O ECAD coleta tudo, aí ele vai nas rádios, nos clubes e todos os registros que eles têm, e as 100 mais tocadas, essas recebem uma porcentagem, o resto fica para financiar o serviço interno do ECAD. Então, basicamente, eles faturam 90%. O ECAD não funciona no Brasil, ele não é um sistema inteligente, ele não regulamenta. O que você também paga para a OMB, você precisa pagar anualmente a sua, que nem a OAB, você precisa pagar anualmente para a organização para ela se manter. Supostamente ela deveria proteger você, então se você tem a sua música, você fez a sua música, registrou, tá no ECAD e alguém tocou a sua música, eles tinham que ir lá e dizer, ó, você não pode tocar essa música, você vai ter que pagar a multa. Não, a OMB não faz essa fiscalização. Outra fiscalização que a OMB e o ECAD não fazem é se o músico que está tocando está sendo pago corretamente. Então, se o músico vai no bar X, existe um cover artístico, esse cover artístico tinha que ser repassado 100%, por lei. Ele não é repassado 100%, ele é repassado porcentagem, portaria. Segunda coisa, a OMB, ela diz que o preço mínimo por músico é R$200 hora. Caralho, eu vou largar meu emprego e virar músico, porra. Na verdade, é uma conta ruim. É uma conta que não faz sentido. O 200 hora não funciona. Porque a hora de execução não tá contando passagem de som, transporte, ensaio. E se você contar aqui para um músico tocar 1 hora, quantas horas ele precisa ensaiar? Quanto ele vai gastar de equipamento? Quanto ele vai gastar de transporte? E quanto tempo ele vai gastar na passagem de som? Um profissional de tecnologia razoavelmente bem qualificado, não é absurdo que ele ganhe R$35, R$40 a hora. Que é menos do que esse músico que nós estamos conversando. Então eu acho que os R$200, se o cara toca com alguma frequência, ele tem esse valor grande justamente para cobrir os custos que esse cara teve antes de poder executar o serviço. Um profissional da tecnologia. Sim. Você vai trabalhar, você tem a cadeira que o escritório fornece, a linha telefônica que o escritório fornece, o computador que o escritório fornece. Qual é a estrutura que o bar está te fornecendo para trabalhar? E não tem seguro-desemprego, não tem registro, não tem nada, entendeu? O preço 200 a hora, no final das contas, sai barato. O outro problema da autoria é o que você está fazendo que tem um direito sobre criação. Se você faz uma escultura e você cobra para essa escultura, se você vender essa escultura, você entrega a escultura e ela tá lá, ela é física, ela existe o tempo todo. Onde que a música existe? Ela existe apenas no momento que ela é executada. Como que você vende e tem posse de uma coisa que não existe 100% do tempo? Não tem como você mensurar com o que a gente tem hoje. Precisa muito mais estudo, precisa muito mais filosofia em cima do tema para você chegar numa conclusão de, é assim que a gente vai cobrar a música. Se eu fosse dar a minha opinião, eu diria que a partir do momento que a música ela é gravada e distribuída, ela não é mais sua. É tipo o filho, você criou, mas é do mundo, é cultura, é conhecimento geral. Se eu vou distribuir, eu posso cobrar pela distribuição, posso cobrar pelo CD, eu posso cobrar pelo MP3, pelo streaming, pelo show, mas se eu decidir que eu comprei um CD e eu quero copiar esse CD pro meu amigo, tem todo o direito de fazer. Eu tenho o direito de dar como presente uma cópia. O que eu acho que a pessoa não tem direito é transformar isso num negócio. Eu tenho esse CD, eu vou copiar 50 e eu vou vender por R$1 cada. Não. Aí é uma questão de moral. Se você tá copiando, a pessoa não vai comprar. Você copiou e deu de presente, a pessoa que recebeu também não ia comprar de jeito nenhum. Não alterou em nada. Isso aí, do jeito que você tá falando, ele priorizaria a execução e venda sobre a composição, né? Então, se o cara faz uma composição espetacular, ele não tá sendo tão valorizado quanto o cara que sabe distribuir bem e consegue fazer o máximo de número show possível, né? Olha, é um argumento bom, hein? Eu só vou discordar no seguinte ponto. Você tinha falado do meio lá, a escultura, você entrega a escultura, o livro, você entrega o livro. O CD, você entregou o CD por muito tempo e aí a internet veio e acabou com o CD. Tipo, por muito tempo, toda a indústria de conhecimento, ela se pendurou
na distribuição do meio e não na distribuição do conteúdo, né? Você tinha que distribuir o livro, você tinha que distribuir o disco, você tinha que distribuir o CD que contém um pedaço de software, enfim. E hoje isso acabou. Hoje você distribui o conteúdo diretamente para quem o conteúdo interessa. A gente tem que fazer um argumento que acho que nem cabe nesse programa, até porque nós já estamos estourando o tempo meio fora. No Brasil, a gente tem uma dificuldade grande de tornar legítimo o esforço que uma pessoa teve para alcançar qualquer objetivo que seja. Então, falando especificamente de software, você tem dificuldade de pensar na hora que você pirateia um pedaço de software que uma pessoa, um grupo de pessoas se quebraram e estão tentando pagar as contas de casa e o colégio dos filhos com aquele pedaço de software. Eu cheguei a uma conclusão numa etapa da minha vida, depois de bem estudado, já depois de formado, demorou para cair essa ficha. Se eu quero usar um pedaço de software, então por bem eu deveria pagar por ele, porque assim como eu, tem um programador em algum lugar tentando pagar as contas dele com aquele dinheiro. Então quando você fala na distribuição da música como serviço, então ok, você vai remunerar o iTunes, você vai remunerar a gravadora que gravou um CD, ou os caras que estão primando por um outro tipo de qualidade, estão gravando LP, enfim, cacete a quatro. Você tem que lembrar também que em algum ponto aquele músico compôs esse negócio e ele tá tentando pagar as contas dele com música, que é um negócio bem foda também. Você deveria se preocupar com o cara, né? Na hora que você comete essa ação de piratear ou de deixar de piratear, você deveria lembrar que esse cara tá tentando pagar as contas dele e às vezes esse cara tá bem fudido. Vamos todos juntos no banheiro, uns chacoalhar para os outros. Um puto investimento atrás dele. O que passou lá atrás? Gabriel, para de baixar putaria no torrent aí, cara.